Meus amados irmãos, definitivamente nós somos combatentes, não ex-combatentes. Eu olho para muitos rostos aqui e vejo que muitos já combateram bastante no passado pela causa de Cristo e pelo reino de Cristo. E hoje se atribuem aposentados. Não existe isso no reino. Eu vejo a história dos grandes servos de Deus do passado. Eu vejo Caleb conquistando a terra que Deus lhe prometeu com 80 anos de idade. E vejo com tudo isso a história da redenção do povo de Deus. E o que me faz lembrar é que nós somos combatentes, não ex-combatentes. Que a igreja de Cristo não é uma democracia, é um reino. E o rei Jesus, tendo já inaugurado o seu reino, convida os seus príncipes e princesas para que continuem sendo bravos combatentes. Aí você pode argumentar comigo e dizer, mas pastor, Caleb e tantos valentes do passado lutaram com tantos anos assim, tanto tempo assim, porque aquele tempo era diferente dos dias atuais. Aí eu uso como argumento os marombeiros de plantão. Você vai olhar homens com 70 anos ou mais, como Stallone, Schwarzenegger, Chuck Norris, todos eles fortes ainda, já idosos, porque eles têm um objetivo prático para o que eles querem fazer. E eu trago isso como uma aplicação importante, introdutória, espiritual para a igreja do Senhor. Se nós somos combatentes e não ex-combatentes, se nós temos um rei e cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, se o seu reino já foi inaugurado e ele está em nós e no meio do povo, nós não temos razão por que sermos pessimistas diante do grande avanço do reino de Cristo em toda a história da humanidade. A mesa do Senhor é uma mesa para combatentes. A mesa do Senhor é um convite para todos aqueles que combatem o bom combate da causa de Cristo e são chamados a se assentarem com o Rei, comerem e beberem com Ele em uma festa de celebração, um memorial à sua morte, um memorial à sua vitória, Cristo vencedor, destruindo o poder da morte através da sua morte, cumprindo perfeitamente as exigências da lei que os seus fiéis soldados não poderiam cumprir, indo à frente, indo avante, triunfante, vitorioso. Mas a mesa do Senhor também é uma festa ou um convite à festa da comunhão. Porque todos que se alimentam da verdade por Cristo são nutridos. Porque todos que estão em Cristo são participantes do seu corpo e do seu sangue, do seu reino, da sua vitória, mas também do seu sofrimento. Eis a razão por que nós não podemos enxergar o reino, a igreja do Senhor, de outro modo, com uma ótica diferente, senão a ótica bíblica. Cristo vencedor, o seu reino avança, e nós não temos como negar tudo isto. Vamos para Mateus capítulo 24 e prosseguindo. Nós chegamos ao versículo de número 29, nós estamos estudando juntos o Sermão do Monte das Oliveiras, um discurso célebre de Jesus, um discurso poderoso de juízo contra os impenitentes, mas também um discurso vitorioso para o seu povo. Em Mateus 24, nós vemos a resposta do Senhor Jesus Cristo ao convite dos discípulos para que admirassem a beleza do segundo templo, agora ampliado, reformado por Herodes o Grande. E certamente Jesus sabia que aquele templo ele era extraordinariamente belo, enorme, portentoso, pomposo,
Contudo, a resposta de Jesus é que aquele templo seria derrubado, que uma nova era seria inaugurada e não ficaria pedra sobre pedra, porque de Israel o Senhor então cumpriria o propósito de fazer com que a luz do seu evangelho brilhasse até aos confins da terra. Quando nós então começamos a estudar capítulo 24, o sermão profético de Jesus, nós percebemos que todas as tentativas de lançar tudo isso para o futuro não se coaduna com o que Cristo está respondendo para os seus discípulos. Quando ele diz que não ficaria pedra sobre pedra, no versículo de número 23, os discípulos chamam o Senhor em particular, versículo de número 3, e perguntam a Jesus: quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Consumação do século, para eles e em toda a literatura bíblica, dizia respeito ao que o Senhor Jesus acabara de falar. Para eles, Jerusalém, quando derrubada, destruída, seria o fim. Quando isso acontecesse, a consumação do século, ela se completaria. E eis a razão por que o Senhor Jesus Cristo então vai alertá-los e vai lhes dizer que sinais viriam. O primeiro deles, os falsos cristos. Os apóstolos vão combatê-los e advertir a igreja contra estes homens. O Senhor vai falar de reinos contra reinos, de nações contra nações. Os historiadores, tanto romanos como o judeu Flávio Joséfo, registraram dizendo que não somente há rebelião em Jerusalém naquele tempo, mas reinos também se rebelam. Britânia, regiões da Frígia, outras regiões dominadas por Roma tentaram se insurgir contra o império. Tudo aquilo prepararia para o fim. O Senhor disse que haveria grande e forte perseguição. Os seus filhos seriam odiados por amor ao nome de Jesus, de que se entregariam, que se escandalizariam, que o amor se esfriaria de quase todos, porque a perspectiva deles ainda era muito limitada e terrena. Quando Jesus claramente apontava que aquele templo seria derrubado, porque o verdadeiro templo da igreja seria Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo. A pedra que vive, a coluna principal de onde toda a igreja seria fundada, fortalecida, fundamentada. Nós vimos que a grande tribulação seria intensificada e o que acontece claramente é registrado e se cumpre. Há muita dor, muito sofrimento e muita desolação se aproximando até o ano 70, quando Jerusalém cai terrivelmente. E o Senhor conclui no versículo 28, a última sessão que nós vimos, que onde o cadáver estivesse, ali os abutres se ajuntariam. Onde Jerusalém queimando e vendo o seu sangue derramado, o sangue dos seus homens e mulheres e filhos, ali os abutres estariam, os romanos comendo a própria carne dos judeus, fruto da guerra, resultado da guerra terrível daquela época, daquele tempo. As profecias de Jesus se cumprem. Isso é importante para a nossa compreensão, de que a palavra dele não falha, de que o reino inaugurado então avançaria, de que esta não deveria ser uma expectativa futura, não tão longe, de que muitos iriam morrer, mas entre um período de 30, 35 ou 40 anos, alguns ainda estariam de pé e testemunhariam e testificariam as poderosas palavras de Jesus. Chegamos então ao versículo 29, eu peço a atenção dos irmãos, até o versículo de número 31. O Senhor Jesus, ele continua o seu sermão, e o que ele diz? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus.
Logo em seguida, versículo de número 29, a tribulação daqueles dias, os dias anunciados por Jesus, os dias que os discípulos queriam saber, a consumação dos séculos, quando Jerusalém cairia, quando não ficaria pedra sobre pedra. O Senhor então diz de uma maneira dramática, e usando a força da profecia tão clara no Antigo Testamento, que até mesmo a própria terra seria abalada. O sol iria escurecer, a lua não daria sua claridade, as estrelas cairiam do firmamento e os poderes dos céus seriam abalados. Nós citamos uma passagem em Isaías, na última mensagem. Eu gostaria de apresentar outra para vocês também, extremamente importante, capítulo 35 de Isaías. Vejam só comigo. Isaías 35. Isaías 34, melhor falando, a partir do versículo de número 1. A profecia de Isaías diz respeito à queda de Jerusalém, primeira vez, pela mão dos babilônios, ou dos babilônicos. Observem que o que é a linguagem usada pelo profeta, a palavra da profecia, é semelhante à linguagem utilizada por Jesus ao descrever aquilo que aconteceria no ano 70, primeiro século da era cristã. Prestem atenção, eu peço aos irmãos. Isaías 34, a partir do versículo de número 1. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá como cai a folha da vide e a folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus, e eis que para exercer juízo desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros. A sua terra se embriagará de sangue, e o seu pó se tornará fértil com a gordura, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, a sua terra se tornará em piche ardente. O Senhor então traz uma palavra da parte do profeta, ou fala através do seu profeta. Aqui apenas uma correção: este pronunciamento de juízo já é dado contra as nações que se levantaram contra o povo de Deus. E percebam a linguagem que é utilizada. Quando o Senhor se revelasse em juízo, o terror seria tamanho que até o próprio céu se enrolaria como um pergaminho. Que o seu exército cairia, ou seja, as suas estrelas iriam despencar. A descrição terrível, obviamente, não é aquilo que de fato aconteceu, são símbolos do terror que aconteceu ou que ocorreria quando os exércitos de Edom fossem dominados e destruídos por outra nação. Quando o sangue fosse derramado, quando os bois caíssem, quando os sacrifícios fossem vindicados pelo Senhor, quando os ribeiros de Edom se transformassem em nada senão piche e enxofre. A linguagem então, notem, ela é semelhante quando utilizada pelo Senhor, demonstrando que uma nação que foi preparada para recebê-lo, uma nação que foi guardada para entregar a mensagem gloriosa do Messias, havia rejeitado. Esta nação, ela então experimentaria o dia da vingança do Senhor. Voltem para Mateus capítulo 24 e vamos prosseguir. Versículo de número 30 então diz que
aparecerá do céu neste dia o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Envolto em todo esse contexto e descrição de juízo, os homens lamentariam, e Joséfo registra que enquanto Jerusalém queimava, e a sua fumaça então cobria toda a cidade e subia até os céus, os homens lamentavam e viam a destruição da gloriosa cidade. É claro, irmãos, que aqui há uma perspectiva futura. É claro, irmãos, que o Senhor fala claramente do seu glorioso retorno, da sua parousia. Mas percebam que esta palavra profética direta e inicial é dada àqueles que aguardavam do Senhor a restauração. O Senhor então diz: este sinal irá aparecer, o Filho do Homem irá se revelar, o seu juízo será manifesto, Jerusalém cairá. Versículo 31, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Se nós tomarmos os versículos isoladamente, e nós já explicamos um pouco isso para os irmãos, nós não vamos entender a metáfora e o simbolismo que envolve o sermão de Jesus. Nós sabemos que a palavra anjo, na língua hebraica, malak, de onde vem o nome Malaquias, quer dizer mensageiro. Que nós sabemos que no Apocalipse, os anjos das igrejas não são anjos, seres celestiais, mas são os malaques, são os mensageiros, os proclamadores da palavra, os seus pastores. O que o Senhor está falando aqui, se nós ligamos todo o contexto e não interpretamos os versículos isolados, é que ele enviaria os seus profetas, ele enviaria os seus mensageiros, estes homens pregariam a mensagem que o Senhor lhes entregou, e o resultado é que os escolhidos, reunidos, eles escapariam do cerco e da queda de Jerusalém. A terrível descrição, irmãos, daqueles dias envolve algo terrível, ou algo medonho, foi um verdadeiro massacre. Mas o Senhor, ele cumpriria mais uma vez o papel de preservar o seu povo, enviando os seus anjos, os seus mensageiros, os seus profetas. É importante nós observarmos isto nesta noite, e não nos esquecermos que as palavras desta profecia, elas se cumpririam como um juízo vindouro contra uma nação que rejeitou o seu Messias. Uma nação que rejeitou o seu Cristo. 400 anos após o último profeta do Antigo Testamento pregar, João Batista veio preparando os caminhos do Senhor. E a mesma reação persistente foi aguardar um reino político, militar, e não um reino que não é e não pertence a este mundo. Muitas vezes, irmãos, nós estamos olhando para o futuro, muitas vezes nós temos perspectivas sempre extremamente futuristas, nós nos esquecemos que o rei já está entre nós, que ele já veio e já cumpriu a sua obra, que a sua mesa é o testemunho de fé de um povo que anuncia a sua morte até que ele venha. E nós, então, deixamos de enxergar tudo aquilo que ele disse desde o princípio. Quando João foi preso, lembrem comigo, e Jesus começou a pregar a sua palavra, a Escritura diz claramente que o conteúdo da sua mensagem foi este: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Cumprido o tempo, a plenitude do tempo, o rei veio. Começou a pregar, o reino estava próximo. Que reino era este? O profetizado justamente aqui no capítulo de número 24. Os que rejeitaram o seu nome, os que rejeitaram a sua mensagem, veriam o Cristo vitorioso fazer valer e cumprir as palavras da sua profecia. Mas aí nós entramos mais adiante, nós começamos a enxergar agora um momento do sermão de Jesus, onde ele vai nos apresentar esta mensagem através de parábolas. Não é a primeira vez que Jesus fez isso, não é a primeira vez que ele trata com os seus discípulos desta forma, mas as parábolas sempre tiveram por objetivo usar de linguagem metafórica ou simbólica
pegar elementos comuns do dia a dia e aplicar uma verdade espiritual. Então nós temos a primeira, que é uma chamada à vigilância, porque o Senhor está às portas. Esta parábola é a conhecida parábola da figueira. Eu chamo vocês para que leiam comigo do versículo 32 ao versículo 44. Vamos começar. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se um pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Nós temos a primeira parábola então, e Jesus então, ele vai continuar o seu sermão, e ele inicia de que maneira? Versículo 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Para tornar o ensino ainda mais claro e simples, para explicar melhor ainda os detalhes do que estava para acontecer, de que não seria uma referência à sua ressurreição ou transfiguração, mas que a chegada deste reino, confirmada pela consumação, seria a queda de Jerusalém. Jesus então diz: quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Ele usa uma linguagem parabólica para lembrá-los de tudo aquilo que ele disse. Não se esqueçam, os sinais são claros. Vocês vão vê-los acontecendo. Vocês devem perceber tudo isto. Vocês não devem dar ouvidos aos falsos profetas. Alguns sinais, os historiadores registram, aconteceram de fato nos céus. Alguns deles muito claramente foram vistos, como por exemplo a passagem do cometa no ano 60 e no ano 66 novamente. Mas o que foi que os falsos cristos disseram? É um presságio de que Jerusalém sobreviverá. É uma profecia de que o templo não irá cair, de que nós vamos vencer. Jesus disse: não ouçam o que eles vão dizer. Porque se os cristãos tivessem dado crédito às palavras daqueles que se apresentaram como profetas, eles teriam morrido juntamente com mais de 1 milhão de homens, mulheres, crianças e velhos que ficaram trancados em Jerusalém. Jesus então diz, percebam, quando já os seus ramos se renovam e as folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Se Jesus estivesse falando de algo que ainda vai acontecer, ele não usaria a expressão todas estas coisas. Ele usaria todas aquelas coisas. Ele está se referindo a algo muito próximo. É importante que a gente observe. É uma regra clara de interpretação da Bíblia. Ele diz, quando vocês perceberem todas estas coisas, alguns fatos que eu já citei para os irmãos, historicamente comprovados, eles viram. Jesus então diz, sabei que está próximo às portas a queda de Jerusalém. Em verdade vos digo, versículo 34, e este é um versículo de grande disputa entre aqueles que tentam entender Mateus 24 e 25, olhem só o versículo 24,
em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quem é que estava colocando a sua palavra para ser provada? Jesus Cristo. A pergunta prática que nós precisamos fazer à medida em que estudamos a profecia é: Jesus já falhou alguma vez naquilo que disse? Jesus não apontaria para algo distante? Se estivesse apontando para algo distante, ele diria: em verdade vos digo que não passará aquela geração. Ficaria algo muito solto. Que geração? Que geração é esta? Mas ele fala claramente, em verdade, ou seja, com certeza, solenemente, eu afirmo para vocês que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E ele então reafirma: o céu e a terra podem passar, porém as minhas palavras não passarão. Os discípulos então queriam entender mais, e aqui nós encontramos o versículo de número 36, onde o Senhor Jesus Cristo diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Outro texto que muitos se pegam isoladamente e dizem: olha, nem Jesus sabe o dia em que ele vai voltar. Jesus não estava querendo dizer isso. Jesus era o Filho de Deus, o profeta de Deus. Jesus era o Rei, ele sabia. Mas revelando a sua própria humanidade aqui, estando ainda na terra, ele diz a respeito daquele dia e hora, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai, sabe de tudo o que vai acontecer. Mas observem como Jesus, ele então reafirma e ele mostra os sinais que seriam claros e perceptíveis. Versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como foi nos dias do antigo profeta, vai acontecer no tempo da queda de Jerusalém. E aí ele diz: também será a vinda. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O ponto importante aqui, irmãos, é compreendermos o seguinte: Jesus virá outra vez? A Escritura diz que sim. Outros textos vão corroborar para esta preciosa verdade, que não é negada pela fé cristã. O que nós precisamos entender é se Cristo está se referindo aqui clara e diretamente, quando se refere à vinda do Filho do Homem, ao que ele já estava explicando aos seus discípulos, ou se ele muda o discurso e começa a tratar de algo que eles nem sabiam que iria acontecer. Agora eu chamo a atenção para vocês, ou a atenção de vocês, para algo muito importante. Deixem Mateus 24 aqui e vamos comparar com outro livro, o último livro da Bíblia, Apocalipse. A datação deste livro, ou o período em que ele foi escrito, é de suma importância para a gente entender o Sermão do Monte das Oliveiras. Porque se nós acreditamos, como muitos estudiosos ensinam, que o livro do Apocalipse foi escrito depois do ano 70, então nós não vamos entender a razão por que este livro foi escrito primeiramente, endereçado especificamente para 7 igrejas da Ásia. Qual conforto eles receberiam? Qual lenitivo para suas almas seria trazido pela palavra de Jesus se eles vissem tudo permanecendo do mesmo jeito, com perseguição, com morte, com sofrimento, daqueles que Cristo chama sinagoga de Satanás, os judeus que se revoltaram e não receberam o Messias? Mas se nós entendemos, como outros estudiosos do Novo Testamento, que o livro do Apocalipse foi escrito também antes do ano 70, nós vamos chegar no capítulo 6, por exemplo, e vamos notar como o livro faz sentido para aquelas igrejas. As igrejas que receberam a palavra inicial da profecia. As igrejas que foram confortadas por aquele que disse: eu sou o primeiro e o último, portanto não temais, porque eu tenho nas mãos a chave da morte e do inferno.
Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 12, olhem só o que diz o 6º selo. São juízos que Deus então anuncia contra a sua geração, a geração que o rejeitou e a geração que iria findar, porque uma nova era se iniciaria, ou já havia sido inaugurada. Apocalipse 6, versículo de número 12, nos diz a palavra do Senhor: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Estão lembrando de Isaías? Mesma linguagem. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Agora percebam a descrição dramática de juízo e o que aconteceria com os homens daquela época. Versículos de 15 a 17. Vamos ler? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Vozes do centro da terra foram ouvidas naqueles dias terríveis que antecederam a destruição total e completa de Jerusalém. Vozes foram ouvidas, e quem registra isso para que ninguém negue não foram crentes, mas testemunhas oculares da agonia e do sofrimento daqueles homens. Vozes e clamores do templo foram ouvidas. O terror tomaria conta naqueles dias daqueles que lamentariam e sofreriam porque rejeitaram a Cristo. Qual a descrição de juízo então que é dada pelo Senhor Jesus Cristo a um apóstolo que estava preso por conta da perseguição, seu nome João, a respeito do fim? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, eles vão se arrepender e vão clamar que caia sobre eles as rochas e os penhascos, porque a ira do Senhor irá se manifestar. O reino inaugurado, então, irmãos, viria com poder. O reino inaugurado não floresceria em meio ao triunfo do mal. O reino inaugurado demonstraria o seu poder ao engolir o sistema que ainda hoje está no mundo e que nós muitas vezes nos acovardamos por não pregar o evangelho e achar que tudo deve ser assim. O reino iria ser manifesto, porque Cristo mesmo afirmaria no capítulo 12 do Evangelho de Mateus que o valente já seria amarrado por ele. E então o reino de trevas é que começaria a ser saqueado. O que é que acontece hoje, irmãos, ainda hoje, quando a Bíblia é aberta e o Evangelho é pregado? Você vai me dizer: ora, pastor, muitos eles rejeitam, muitos zombam, muitos não querem dar ouvidos à palavra de Jesus. Mas por outro lado, o que é que nós temos visto e percebido no mundo? Para muitos que rejeitam, o Senhor então conquista milhares que se dobram aos pés de Cristo. Não tentem, irmãos, e não pensemos nós que o Evangelho, ele não tem poder para mudar os corações e as estruturas dos homens. Não acreditemos, irmãos, que nós precisamos continuar nesta posição, calados, silentes, sem nos manifestarmos e sem fazermos brilhar a luz do Evangelho, porque tudo vai dar errado para que Cristo volte. Ele nunca disse isso. Ele nunca disse que a sua volta seria repentina, iminente. Ele mesmo disse que viria quando ninguém esperasse, para que em obediência e santo temor
e em vida santificada, e como corajosos e bravos combatentes, nós marchássemos e não escondêssemos o nosso talento, mas frutificássemos, fazendo com que o propósito de Cristo se cumprisse. Nós entramos no capítulo de número 7 e observem então a visão que João tem a partir do versículo 9. É a visão que Cristo lhe deu, estando ele preso e exilado, e provavelmente tentado, assim como nós, dada a nossa fraqueza, a acreditar que tudo está perdido. Porque se tudo está perdido, porque se a nossa pregação é vã, porque se a nossa fé ela também é inútil, por que razão nós estamos aqui? Por que razão nós celebramos em festa a vitória do Cristo vencedor? Por que razão? Não há razão para comemorar se a nossa mente estiver limitada a acreditar que o reino de trevas é superior e maior ao reino de Cristo. Mas não é isso o que nós vemos, e eu lembro novamente a mim e a vocês, não é por vista que nos guiamos, mas por fé. E é assim que nós devemos viver. Versículo 9 do capítulo 7, então, olhem que descrição maravilhosa. Depois daquilo que João viu, os juízos de Deus, a visão dos 144.000, que é simbólica, a visão dos eleitos de Deus, número fabuloso. Versículo 9 diz: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E o que eles faziam? Clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria, as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um ancião, um deles, tomou a palavra e disse: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? João então responde: meu Senhor, tu sabes. Então ele disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A visão que João tem então é aquela dos mártires. Até a queda humilhante e terrível de Jerusalém, grande perseguição prorrompeu contra os crentes. Muitos daqueles que ouviram o sermão de Jesus morreram, mas muitos ficaram ainda de pé para contemplar o cumprimento da palavra de Cristo. João então vê todos eles, os que vinham da grande tribulação e que foram lavados e alvejados pelo sangue do Cordeiro. Versículo 15: razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Leiam comigo os versículos 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Era uma palavra de esperança. Era uma palavra que encheu o coração de João de santas expectativas. Uma palavra que renovou as suas forças em Pátimos, a ponto de ele ainda sair velho e ainda pregar esta mensagem que o Senhor lhe confiou. Não ficou João confinado em Pátimos até morrer. Ele foi o último dos apóstolos
Ele não passou pelo martírio, ainda que vivesse um tempo em exílio, para comprovar diante dos crentes a poderosa palavra de Cristo. E o que é que os crentes então experimentariam em meio ao sofrimento? Eles jamais teriam fome, nunca mais teriam sede, não cairia sobre eles o sol nem ardor algum. Aquela paz que foi arruinada pela guerra, ela seria novamente reestabelecida, quando ainda por um estágio de tempo eles sofressem perseguição, mas Roma também caísse e eles contemplassem a queda de Roma. Cristo é vencedor, meus irmãos, e eis a palavra certa para animar a nossa alma nesta noite e não tentar empurrar sempre tudo para o futuro, porque isso desacredita a palavra daquele que disse cumprir o que iria fazer e que traria força e ânimo para todo o povo de Deus no decorrer das eras e dos séculos vindouros, para que trouxesse ânimo para a minha alma e para a sua alma, de que não deveríamos esquecer o supremo propósito de Cristo para nós neste mundo, de que temos a ordem de fazer discípulos e por vezes não temos feito, que temos a ordem de levar o Evangelho a todas as nações e que por vezes não temos feito. Quantas vezes você tem lembrado de orar pelos nossos irmãos na Síria e no Iraque, e na África, e em outras regiões da Ásia? Quantas vezes você, por decisão própria, de joelhos dobrados, orou e disse: Senhor, faz-me um instrumento em tuas mãos, para abençoar os meus irmãos de perto e de longe, para ser testemunha fiel e verdadeira do Evangelho de Cristo para aqueles que estão ao meu redor? Quantas vezes nós atribuímos ao mundo o nosso insucesso e derrota porque temos vergonha do Evangelho e vivemos um cristianismo sem Cristo e ainda queremos nos assentar na mesa do Senhor? Por nós mesmos, jamais seríamos dignos disso, mas a mesa do Senhor jamais será um lugar para covardes. Os covardes, nos diz Apocalipse 21, não irão herdar o reino dos céus. Por vezes, nós estamos rápidos e prontos a envergonhar o Evangelho, mas não estamos dispostos a mostrar por que, de fato, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A palavra de Cristo, irmãos, trouxe conforto e ânimo para os nossos irmãos no passado. A palavra de Cristo inaugurou um tempo novo, que nós hoje, do qual nós hoje somos fruto. A palavra de Cristo, irmãos, ela nos mostra que aquilo que foi dito ainda nos dias de Malaquias se cumpriria através da palavra certa, da mensagem certa, que o sol da justiça traria brilhando para todas as nações. Eu gostaria de lembrar aos irmãos e concluir esta mensagem, ou parte da mensagem que nós iniciamos nesta parábola, nós ainda vamos terminar. Eu gostaria de lembrar aos irmãos da aliança que Deus fez conosco, do compromisso que nós temos com Deus, que foi prefigurado no passado e ganhou força e perfeição completa em Cristo. Eu gostaria de lembrar aos irmãos do compromisso que nós temos com o Senhor. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que eis sim, vem o dia em que Cristo restaurará completamente todas as coisas. Mas não se esqueça, esse dia já começou para nós com a primeira vinda de Cristo. Não empurre para o futuro. Viva o presente na expectativa futura do retorno do Rei. Mas não se esqueça de que este momento, muito mais que especial para todos nós, é para que eu e vocês não esqueçamos que nós não somos daqui. Que a nossa missão
é viver nesta terra e preparar os nossos filhos, prepararmos uns aos outros, nos consolando mutuamente para o retorno de Cristo. Mas não nos esqueçamos que nós vamos fazer isto sempre atentos à ordem ou ao mandato que Ele nos deu. Lembremos da aliança que Ele fez conosco em Cristo. Lembremos que nós temos a missão de pregar este Evangelho, fazendo discípulos, batizando-os e ensinando-os a palavra de Cristo. Lembremos que, celebrando o culto ao Senhor, nós estamos aqui testemunhando a nossa união com Cristo, mas que este culto não deve limitar a nossa vida de fé e a nossa caminhada cristã. Que lá fora nós precisamos continuar sendo o que somos aqui, filhos do Altíssimo, servos do Rei, príncipes e princesas, combatentes que jamais se aposentam. Nós temos a missão, devemos fazer isso aguardando ansiosamente o retorno de Jesus, clamando ao Senhor para que Ele venha, mas devemos fazer isso em obediência, em santa obediência. E esta noite é uma noite para renovarmos a nossa aliança com o Senhor. É a noite para reafirmarmos a nossa coragem, que vem do Senhor, na palavra do Senhor, que não falha. Não é como a palavra destes últimos profetas, dos dias últimos de eleição. Primeiro disseram é Marina, depois disseram é Aécio, e não acertaram ninguém. Cristo não erra em sua palavra. Cristo já sabia quem seria o governante da nossa nação. Muito mais que isso, Cristo já sabia e já tem nos ensinado em sua palavra quem está no governo das nações. Ele. Não nos enganemos, irmãos, e não nos esqueçamos de quem está no controle de todas as coisas. Daquele que vai nos apacentar e nos guiar para as fontes da água da vida. Daquele que vai enxugar dos olhos toda a nossa lágrima, daquele que nos ensina a depositar a nossa confiança no Senhor. E nós precisamos, irmãos, de fato, de um maior engajamento, porque nós estamos perdendo muito tempo com esta terra. Nós estamos amando demais esta terra. Nós estamos apegados demais a esta terra. Nós estamos muito mais preocupados com os valores e os rumos desta terra. E quanto mais nós fazemos isso, nós nos esquecemos do que Cristo nos mandou fazer. E sabe qual é o resultado? Cristo vai voltar, pastor, eu creio, mas não vai ser agora não. Vamos deixar para depois. Tudo isso vai acontecer no futuro. Quando Cristo nos mostra em sua palavra que tudo se encaixa da maneira certa, para que o seu povo veja e tema, para que o seu povo veja e se prepare, para que o seu povo veja e trabalhe, para que o seu povo veja e creia, para que o seu povo veja e marche. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante de Ti. Tu és o profeta verdadeiro. A Tua palavra jamais falhou. O que o Senhor anunciou aos seus discípulos naqueles dias se cumpriria em poucos anos e todos veriam o poder de Tua palavra profética. Jerusalém nunca mais restaurou o velho culto, o antigo templo. Nunca mais foi a nação gloriosa que ruiu em suas estruturas, porque rejeitou o Messias que deveria receber com alegria e expectativa. Mas tudo isso se cumpriria ao Senhor, porque for anunciado em Tua palavra, para que os homens entendessem que o verdadeiro sentido do templo era Cristo, e que a partir de Cristo, a Tua igreja edificada nele, seria coluna e baluarte da verdade,
e continuaria sendo edificada no decorrer das eras, dos séculos, crescendo e sendo forte, deixando de ser ramo e florescendo como uma frondosa árvore, para frutificar entre as nações. Será um dia glorioso ao Senhor, certamente será. O dia em que contemplarmos o número dos eleitos, os milhões que têm sido alcançados por tantos anos, os milhões que têm se convertido em nossos dias aos pés de Cristo. Não permitas, ó Senhor, que a nossa visão seja tão limitada, pessimista, maculada por esta terra. Ajuda-nos a lembrar do poder da Tua palavra que nos faz olhar além e a entender que o juízo do Senhor é contra aqueles que se levantam contra o Rei e que a igreja do Senhor sempre será triunfante, mesmo batalhando nesta terra, mesmo sofrendo baixas, mesmo sendo perseguida. Quanto mais perseguida se tornará forte, crescerá para a glória do Cordeiro. Não permitas, ó Senhor, que a nossa visão seja tão limitada. Ajuda-nos, ó Senhor, promovendo em nosso meio um despertamento espiritual que nos faça mais crentes, mais envolvidos com a Tua obra, menos indiferentes, mornos, distantes do Senhor, considerando enfadonho vir à Tua igreja, Te servir, não priorizando as Tuas causas, não priorizando o Teu reino. Não permitas, ó Senhor, que tomados pelo sistema deste mundo, nos esqueçamos do poder daquele que já amarrou o valente e que nos conferiu o poder para testemunhar e destruir cadeias, e destruir amarras do inimigo, e libertar pecadores para Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, que a Tua palavra nos renove a força, que a Tua palavra resgate em nós o sentido de sermos combatentes de Jesus, fiéis soldados de Jesus, príncipes e princesas deste reino. Resgata em nós o significado de tomarmos a ceia, que é uma festa de celebração, mas também de comunhão, a comunhão que temos com o Teu sangue. Ajuda-nos, ó Senhor, a vivermos assim, considerando perda as coisas deste mundo para nós, e ganho viver para a honra e glória de Cristo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos, a liberdade que nos é dada, de podermos bradar a plenos pulmões a verdade gloriosa do Teu santo evangelho, animando o Teu povo, preparando a Tua igreja, anunciando o retorno do Rei, fazendo com que ninguém esqueça que Cristo é vencedor por todo sempre, por todos os séculos. Amém e amém. Vamos agora, irmãos, tomar